que o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que proíbe o porte e a posse de todas as drogas, incluindo a maconha. Foi aprovado em 2 turnos na Câmara e agora vai para no Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. Dr. Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, PhD em Dependência Química e coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp. Dr. Laranjeira, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Você, Heródoto, é sempre um prazer falar com você e seus ouvintes. Doutor Laranjeira, que impacto isso pode ter no que diz respeito, então, à utilização de drogas de maneira geral no país? Será que com isso diminuiria, por exemplo, a difusão da droga? Isso vai realmente chamar a atenção? As punições poderão inibir isso? Qual é a sua avaliação? Heródoto, o Supremo Tribunal Federal, quase 10 anos, vinha discutindo uma possibilidade de a mudança da lei das drogas que tornaria a posse de drogas completamente legal. Isso já vem acontecendo há muitos anos e essa tendência desse debate no Supremo contaminou os tribunais inferiores a ponto que ninguém, mesmo em quantidades significativas de drogas, era preso devido a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. A coisa mais difícil é prender alguém, por exemplo, na Cracolândia, até prender um traficante na Cracolândia, porque ele é preso mesmo com quantidades substanciais de drogas e a audiência de custódia ele sai no dia seguinte ou sai até mais cedo do que o próprio policial que o levou para a delegacia. Então, assim, o Supremo ele teve essa tendência mais liberalizante que fez muito mal para o mercado de droga. Ele estava praticamente autorizando o pequeno tráfico a exercer um papel mercantil sem nenhum tipo de ingerência, né? Todo o sistema de delivery... Alô? Doutor, pode continuar, doutor Laranjeira. Todo o sistema de delivery que é entregue por motoboys, taxistas, e funciona, né, com essa tranquilidade, porque o crime, o pequeno tráfico foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Não plenamente autorizado, mas os tribunais inferiores estavam seguindo já a tendência do Supremo Tribunal Federal. Com a aprovação dessa PEC, que sem nenhuma ambivalência, deixa muito claro que todo porte de droga será criminalizado, a coisa pode mudar um pouco. Não que o usuário vai ser preso, o espírito da lei continua o mesmo. O usuário, ele continua sendo crime aqui, o porte da droga, mas ele não vai ser preso, ele vai ser encaminhado para tratamento, vai receber uma admoestação do juiz, vai insistir para ele tomar cuidado com a vida, para ele ir para o setor de tratamento, até mesmo algum serviço comunitário. E o traficante, ele vai seguir o rigor da lei, né? Então, esse é o espírito dessa PEC. Eu tive a oportunidade de estar na segunda-feira no Congresso e falar, no Senado, e o espírito dos senadores se traduziu na própria eleição. De 23 senadores aprovaram a PEC, em primeira e segunda instância, e só os 7 senadores, 6 do PT e mais um senador que votou a favor da manutenção da sequência do Supremo Tribunal Federal. Ontem nós ouvimos aqui 2 senadores, um a favor, outro contra, como fazemos sempre. E surgiu também a seguinte questão: nós estamos indo em direção contrária a outros países do mundo, onde essa liberação está avançando, inclusive a chamada droga recreativa. Não, isso não é verdade, no meu ponto de vista. O estado de Oregon, por exemplo, que foi um dos primeiros estados a legalizar a droga nos Estados Unidos,
Na semana passada, o Senado já havia aprovado a criminalização da posse a volta da criminalização da posse naquele estado, há cerca de um mês atrás. A semana passada, a governadora do estado de Oregon assinou a mudança legislativa. Então, isso na verdade, os próprios Estados Unidos está começando a reverter. Um estado importante como o Oregon, ele voltou a criminalizar a posse de drogas. Porque os Estados Unidos passa por uma epidemia de opiáceo que o número de mortes vem crescendo assustadoramente nos últimos anos, né? Então, os Estados Unidos está revertendo, e você não pode falar que a maioria dos países estão caminhando na legalização, que não é verdade. Os países nórdicos, né, o Japão, a China, todo o Oriente Médio, vários desses países, mesmo na Europa, a maioria dos países, né, eu diria, a grande maioria dos países, continua com a criminalização do posse de drogas, né? Então, os Estados Unidos e o Canadá, eles são as exceções. Eles fizeram esse experimento, né? Um experimento do país inteiro, e claramente esse experimento está fazendo água, porque contaminou, não só aumentou o número de usuários de drogas, né, a 25% da população jovem, aumentou o crime organizado, né, aumentou os impactos do uso da maconha regular, em termos de quadros de depressão, tentativas de suicídio, quadros psicóticos. Tudo isso vem custando à sociedade americana uma grande barbaridade. E, além de tudo, assim, o uso da maconha se transformou num fenômeno das ruas, dos shopping centers, das escolas, e o que vem realmente impactar a sociedade não aceita muito isso. E se acontecesse isso no Brasil, a maconha, diferente do cigarro, por exemplo, que tem todas umas restrições de não poder fumar em público, não poder fumar nas escolas, não poder fumar nas rádios, nos ambientes fechados, a maconha não tem nenhuma dessas leis. Então, se prevalecesse a tendência do Supremo Tribunal, em poucas semanas nós íamos ter pessoas fumando nas ruas, nos supermercados, nos shopping centers, mesmo nas escolas, sem nenhum tipo de impedimento, né? Então o Supremo Federal bloqueou essa tendência, né, autoritária mesmo do Supremo, porque o Supremo não tem voto para decidir uma questão que envolve toda a sociedade, né? Eles não foram eleitos para esse tipo de prerrogativa. Eles têm que interpretar a Constituição e nada mais. Eles não têm que fazer política, ainda mais uma política controvertida quanto essa de você legalizar uma droga que vai contaminar todo o tecido social, né? Então, essa PEC 45, né, do Senado Federal é uma forma de voltar a sinalizar para o Supremo que, primeiro, quem faz as leis é o Legislativo, né? E tem a prerrogativa e tem o apoio popular para se fazer esse reforço através de uma proposta de uma emenda à Constituição. É mudar a Constituição, deixar claro que essa foi o desejo dos eleitos pelo povo, né? Perfeito. Doutor Laranjeira, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Rópido, um grande abraço. Muito obrigado. Doutor Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, PhD em Independência Química, ele é coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp. Está aí, portanto, inclusive, né, essa questão de que alguns países liberaram, qual foi o impacto que isso provocou. Ele é uma pessoa que esteve no Senado ontem falando com os senadores, teve uma audiência pública, ele participou, acabou de contar isso aqui pra gente. E o resultado foi que a PEC foi aprovada em 2 turnos. Agora vai para a Câmara dos Deputados. O que vai acontecer lá? Não sei. Você pode ligar para o seu deputado federal e trocar ideia com ele. Isso aqui não é uma república democrática representativa? Então nós tem representante lá.